Impossível dizer que a provocação de Jean, do Bahia, ao final do clássico do último domingo, no Barradão, veio do nada. Questionado sobre as vaias da torcida do Vitória ao longo de todo o jogo, o goleiro tricolor ironizou e disse que não sentiu a pressão de 2.000 pessoas. Na verdade, foram 10.741 pagantes e um público total de 11.353. O que não deixa de ser aquém do esperado, afinal de contas, tratava-se de um clássico de extrema importância para as duas equipes. Infelizmente para os jogadores do Vitória, atuar em um estádio longe da sua lotação total, atualmente o Barradão tem capacidade para cerca de 30.000 pessoas, não é novidade nesta temporada. Com média de 9.057 de pagantes por jogo, o Leão ocupa a 19ª posição no ranking de mandantes entre todos os clubes brasileiros em 2017. Nesta relação, o rubro-negro fica atrás apenas de equipes como Ceará, Remo e Paysandu, que sequer disputam a Série do Brasileiro. Em 2016, o Leão teve a 12ª média do Brasil, com 13.996 pagantes por partida. Se levar em consideração apenas a Série A, a média de público do Vitória é só um pouco superior à alcançada ao longo do ano. Com 9.535 pagantes por jogo, o clube fica na 16ª posição, superior a Sport, Avaí, Atlético de Goiás e Ponte Preta. Nesse ponto, é importante lembrar que a média de público do Vitória não corresponde apenas a jogos realizados no Barradão, uma vez que o clube mandou 2 partidas do Brasileiro na Arena Fonte Nova, contra Corinthians e Coritiba, quando seu estádio estava em obras. E a partida contra a equipe paulista foi justamente a responsável pelo maior público do rubro-negro na competição, 16.515 pagantes. Foi o terceiro maior público do Vitória no ano, atrás apenas do Bavi da final do Campeonato Baiano, 30.288 pagantes, e da partida contra o Vasco, pela Copa do Brasil, 18.264. Uma das explicações e a mais óbvia para a média baixa de torcedores no Barradão é o próprio rendimento do Vitória em seus domínios. Com apenas um triunfo, 2 empates e 3 derrotas dentro de casa, o rubro-negro tem o pior aproveitamento do Campeonato Brasileiro no quesito. Algo que chega a ser inferior à campanha do time fora dos seus domínios, a 11º do Brasileirão. Mas não é só em tempo de vacas magras que os jogadores do Vitória encontram uma média de público baixa em casa. No início da temporada, mesmo quando o clube fazia boa campanha no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste, embora não se apresentasse tão bem, a torcida não lotava Barradão. Na época, havia até uma reclamação por parte dos próprios atletas. William Farias chegou a falar sobre o assunto após o jogo contra o Galícia, realizado no mês de março. Estão jogando contra nós. Vamos jogar contra o adversário. No Barradão tinha 4.000 pessoas nesses dias. Se eles não gostaram do jogo, nós também não gostamos do público. E aí? Estamos iguais então, se for assim, disse Farias na época. A baixa média de público no estádio fez até com que o próprio Vitória buscasse incentivar o torcedor a comparecer mais. Antes do último Bavi das finais do Campeonato Baiano, o clube provocou o Bahia, seu maior rival, nas redes sociais. Na ocasião, os ingressos mais baratos foram vendidos a R$5. Razões à parte para a falta de público, é unânime a crença de que poucas equipes conseguiram rendimento satisfatório em uma temporada sem a união entre time e torcida. Em tempos de briga contra o rebaixamento, o Vitória depende ainda mais do seu torcedor. Como também o torcedor precisa que o seu time faça por merecer o seu apoio. Resta saber se essa relação vai conseguir estreitar os laços ao longo do ano.